Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo de CRI da AF Invest, o AFHI 11. Esse aqui é o relatório de outubro de 2023. O início do fundo foi no dia 5 de abril de 2021, então tem uns 2 anos e meio mais ou menos. Eles têm uma taxa de administração de 1% ao ano, sem taxa de performance, e um patrimônio líquido de 320 milhões. Não é um patrimônio líquido muito alto ainda, mas como o fundo é recente, ele tá crescendo ainda, né? Em fase de crescimento. Resultados do mês. O fundo, você pode ver aqui, né, a questão do resultado do mês e o resultado distribuído. Então, essa parte azul escuro, né, é o resultado que ele apurou no mês. Então, a gente vê que tem, né, umas diferenças grandes de um mês para o outro. Só que o fundo ele tenta distribuir alguma coisa próxima aqui a R$ 1. Então, ó, R$ 1, 1,05, 96, sem variar muito, né? Aqui ele varia bem mais, porque o mercado de pessoas físicas ele gosta de uma renda mais certa, né? Então, se você variar muito a renda, o preço da cota acaba oscilando bastante também. Então, eles tentam fazer uma distribuição, né, de forma mais igualitária, mais espalhada durante o semestre possível, para que o preço da cota também não sofra muito no mercado secundário. E aí eles vão usando reserva, né? Quando ele tem aqui, por exemplo, ele tinha uma reserva, a reserva caiu para 4 centavos, né? E aí ele fez, né, uma apuração de resultado maior aqui, a reserva subiu. Então ele vai subindo a reserva, né, e eles vão mantendo aqui, ó, mais ou menos o rendimento constante. Quando sobe muito, né, eles fazem um resultado aqui de forma que vai mantendo sempre uma reservazinha para fazer essa mudança de resultado, para minar um pouquinho essa questão da cota, diminuir essa volatilidade no mês após mês. É que ele fala, ó, o gestor fala, nesse mês o resultado foi impactado pelo reduzido número de dias úteis. É uma das coisas que impacta resultado de fundo de CRI é a quantidade de dias úteis que o mês tem. Por quê? Porque a renda fixa ela é remunerada em dia útil, né? Essa é uma coisa que é importante quem investe em FIDCRI ou em outros ativos, né, que tem renda fixa, saber disso, né? Então, em razão dos feriados nacionais e pela desaceleração da inflação. Então, duas coisas acabaram influenciando o resultado, né, que a gente viu que o resultado foi um pouco mais baixo aqui esse mês, 0,86, né? Então, a gestão já falou o que é, né, fez a comunicação. Menos dia útil, o resultado também da desaceleração da inflação. A cota patrimonial do fundo apresentou uma valorização de 0,86, saindo de 95,08 para 95,94 em outubro. Então aumentou um pouco, né, o valor da cota patrimonial. E aí ele explica aqui o porquê. E é legal essas explicações aqui para vocês irem aprendendo um pouco mais, entendendo um pouco mais como é que funciona o mercado. Então, aqui, ó, devido à marcação a mercado realizada pelo administrador na carteira de crise do fundo. Então, o administrador, cada banco, cada corretora, eles têm a forma de fazer a marcação a mercado. O que é a marcação a mercado? Saber quanto que aquele ativo vale naquele momento se você precisar vender, né? Então, existem critérios diferentes. E o critério que foi adotado aqui, né, pela BTG, que é o administrador, é o spread sobre a NTNB correspondente à duration de cada um dos papéis. Então, ele pega lá a NTNB, vê qual é a duration, digamos que seja 5 anos e o ativo também é 5 anos. Então ele vê quanto é que está o spread ali, né, quanto é que está a taxa da NTNB, aí ele compara, né, com a rentabilidade do fundo e tem um spread. Então se aumentar o spread, então aquele ativo ali ele acaba se valorizando. Então quanto maior, porque quando você aumenta a taxa, você cai o preço. Então eles fazem essa marcação a mercado de acordo com a NTNB, aqui no caso do FHI. O rendimento foi 1,02 por cota, dividend yield de 1,06 e anual de 12,66. Então você pega esse dividendo aqui anual de 12,66, né, se você descontar ali a questão do imposto de renda, né, do CDI, que está 12 e qualquer coisa também, você tem uma rentabilidade bem maior do fundo. Então aqui o que eles chamam de remuneração bruta de imposto de renda,
ou seja, você comparando aí com o CDI também, dá 14,89% ao ano. Então está bem acima aí do CDI, né, a rentabilidade do fundo. E aí a gente vê o porquê. Por que que a parte de CDI, né, tá maior, né? Então ele tem uma carteira que tem CDI, tem IPCA, mas olha aqui, a carteira, as movimentações que ele fez, aqui, ó, CDI mais 3,5. Então você tira um de taxa de administração, fica CDI mais 2,5. Então é acima do CDI. E aqui, nesse outro CDI, CDI mais 2,75. Então, tira um de taxa de administração, fica CDI mais 1,75. Então, de qualquer jeito, nesses ativos aqui todos, eles estão com uma taxa acima do CDI. E aqui tem uma operação interessante de ganho de capital que o fundo fez. Né? O fundo comprou um volume, né, de 5 milhões aqui, referente a esse CRI São Carlos, que é de uma construtora, a taxa de CDI mais 2,30 no mercado secundário. Só que essa operação ela foi emitida lá em 2019 com uma taxa de CDI mais 1,09. Então, quando você compra com uma taxa maior, né, você comprou com uma taxa de 2,30 aqui. Né? A taxa aqui foi de 2,30, só que ele saiu a uma taxa de 1,09. Então, essa diferença de taxa, você comprou uma taxa maior, você pagou um preço mais barato. Né? A diferença de taxa aí tem diferença de preço também. As movimentações aqui de 2023, então o fundo fala das movimentações de janeiro de 2023 até novembro de 2023. Né? Então ele colocou figuras aqui e tal, quais as operações que ele liquidou, né, que ele vendeu, e quais operações aqui que ele comprou, né, do Grupo Mateus, São Carlos, MRV, então são a Tenda, que é a consultora também, então, eles são bons nomes aqui de crédito, digamos assim, a Elbo, consultora também, e aí aqui ele colocou o resumo, está bem explicadinho esse relatório deles. Ó. Então, database, janeiro 23, tinha 40 CRIs na carteira, agora eles têm 49. Então, eles aumentaram 22,5 a quantidade de CRIs da carteira, e a concentração média por CRI de 2,41 passou por 96. Eles ficaram mais diversificados, aumentaram a diversificação. Aqui, o IPCA está em 40% dos casos, então 40% da carteira é IPCA, e o CDI 59,5%, né? Quase 60% em CDI. Qual a taxa média de IPCA? 8,52. Então é IPCA mais 8,52. E o CDI mais 4,75. Então tem uma taxa de CDI mais 4,75, é uma taxa bem mais alta que o CDI. E uma taxa média aqui do IPCA mais 8,52 também é bem mais alta do que a NTNB. Né? Por isso que ele performa melhor, né, do que esses ativos de renda fixa, tanto CDI quanto NTNB. Aqui a gente olha na DRE gerencial, você pega aqui o último ano todo, 2023, ele apurou uma receita aqui de 36,7 milhões e uma despesa de 2,7 milhões. Então, essa despesa aqui, você vê que é menor do que 10%, né, da receita do fundo, em torno de, sei lá, 7,5%, 8%, né, chutando aqui. Então, uma despesa, né, menor do que 10% é interessante, né, no fundo. Então, o resultado deu 33 milhões, e o distribuído, 33 milhões também. Então, distribuindo dentro do resultado operacional, que é outra coisa importante. Então, o histórico do fundo, aqui a gente tem nessa parte aqui de cima, né, tem a seta aqui, a rentabilidade grosso rápido do CDI. Você olha aqui, ó, 116% do CDI, 108, 116, mês após mês, desde dezembro de 22 até novembro de 23. Sempre acima do CDI aí, e a cota desde o IPO rendeu 161% do CDI. Então, foi bem acima do CDI ao longo do tempo. E a gente vê aqui o volume cota de mercado, essa aqui é o preço da cota no mercado secundário, e ela fica, né, próximo aqui às 95, se eu for pegando aqui, né, a cota aqui, ela sobe um pouco, cai um pouco, tal, tem a volatilidade normal, mas está sempre aqui próximo aqui ao 95. Com relação à carteira do fundo, o percentual da carteira dele, maior posição 4,81 no UBA. Então as outras posições todas, né, com a posição menor é de 4,81. E a alocação do fundo final aqui, né? Resumo da carteira. CRI, 55% alocado em IPCA+, taxa média de 7,88, só que taxa a mercado, né, com o preço da cota atual, 8,39. E a parte que está alocada a CDI, de 40%, taxa de 4,41, e a taxa mercado, né, 4,49. Então, o fundo da FHI é esse, né? Muita gente perguntando também sobre esse fundo, que é um fundo que é recente, né? Mas o pessoal gosta bastante do resultado dele.
É um fundo de CRI interessante, né? E a gente viu vários. Eu aproveito o vídeo, né, para falar passar para vocês vários tipos de conhecimento diferentes, né? A questão da marcação a mercado, existe cada corretor, existe a sua própria marcação a mercado, né? Por que que o fundo, no longo prazo, ele performa, né, melhor do que o CDI, do que o IPCA, porque ele tem uma taxa acima disso, né? Então, se você controla ali inadimplência, se a inadimplência não é tão grande, né, e a diversificação é grande, você tem pequenos eventos ali de carteira que acabam não influenciando tanto o resultado do fundo, né? Então, o segredo é esse, né? A diversificação grande na carteira, uma taxa interessante, né, uma taxa de administração não muito alta, a taxa de performance também não. Então, se você consegue manter essas coisas com bons inquilinos, né, e o crédito a longo prazo, com certeza você consegue bater aí, né, os benchmarks são CDI, IPCA+, né, do título da NTNB e o CDI, né? Então, esse aí é o que os fundos de CRI fazem no longuíssimo prazo. Muita gente acha que, né, a renda variável, né, porque FII são renda variável, embora tenha renda fixa lá dentro, porque o preço da cota oscila. Mas essa oscilação do preço da cota a gente viu que a longo prazo ali, ela fica em torno do VP, às vezes está acima, às vezes está abaixo, mas você consegue se aproveitar dessas variações de preço da cota no mercado secundário depois que você aprende a operar um pouquinho melhor o mercado. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje, né? Falar desse fundo, trazer, né, o relatório dele aí para apresentar esse fundo para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. A gente tem também a nossa carteira recomendada, né? O link para a nossa carteira recomendada de FII, de FIP, de FIINFRA, e também nossa comunidade do YouTube, tudo aqui embaixo do vídeo. Você acha tudo isso aí, tá bom? Era o que a gente tinha para o vídeo de hoje. Até o nosso próximo vídeo.